Olá, Juca, olá, Cida. Ministra, o presidente Lula lançou no último dia 8 de março um conjunto de medidas dirigidas à população feminina. A lista inclui aí, por exemplo, a distribuição gratuita de absorventes, a retomada de obras de creches que estavam paralisadas no país, a ratificação também da Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho e tem também a refundação do programa Mulher Viver Sem Violência. É um grande alívio, sem dúvida, para nós mulheres, depois de tantos anos de retrocesso, saber que existe a intencionalidade em promover justiça social, olhando para nós mulheres. Mas a gente não pode se esquecer, né, ministra, que o Congresso, eleito em boa parte, é muito hostil em relação às pautas de equidade. E nesse sentido, ministra, eu gostaria de perguntar quais são os caminhos de convencimento para que, de fato, a gente possa avançar com mais solidez neste caminho de equidade. Ministra, obrigada. Ana, que bom, que pergunta maravilhosa. De fato, nós temos um Congresso difícil para algumas pautas, mas eu acredito que algumas pautas são consensos. Né? A pauta da igualdade, da equidade de gênero, né, que passa. Eu sempre falo, Juca, Ana, que, na verdade, não é possível que alguém no Brasil e no mundo seja contra salário igual para trabalho igual. Não é possível. Não é possível, né? Então, eu parto desse pressuposto para a gente abrir o processo de negociação no Congresso Nacional. O segundo é a questão do enfrentamento à violência contra as mulheres. Também não acho, não quero acreditar que alguém no Brasil e um parlamentar eleito seja a favor dos feminicídios, das violências sexuais. Ministra Cida, deixa eu interrompê-la só para que a senhora acrescente a sua pergunta, porque eu quero fazer uma provocação. Quando a gente fala em direitos iguais e a gente ouve essa reação aos direitos iguais das mulheres, eu me pergunto, não seria interessante fazer uma proposta de lei que dê aos homens o mesmo direito de licença paternidade que as mulheres têm em relação ao direito maternidade, que é invariavelmente o argumento que se usa para que não haja equivalência salarial, porque afinal as mulheres engravidam, as mulheres têm os direitos de maternidade e tal. Equiparar esses direitos, dando os mesmos aos homens, para ver se o Congresso se dá conta do absurdo. Eu acho que, na minha avaliação, isso foi uma proposta de um projeto de lei muito sério e bom, né? Só acho que, não sei se nesse momento nós temos um acúmulo suficiente para poder fazer esse debate do país. Porque nós estamos começando, Juca, a fazer a discussão sobre a paternidade responsável, né? Porque claro, nós temos 37% das famílias, né, que estão em situação de vulnerabilidade social são mães solos. As mais pobres, mais miseráveis, são mães solos. São mães solos porque os pais morreram? Não, abandonaram a mulher e seus filhos. Então, sequer tem um número grande de crianças que nasceram e não tem um registro, no registro não tem o nome do pai. Né? Nós temos a Defensoria Pública fazendo grandes ações para tentar fazer com que os pais registrem os seus filhos. Nós temos uma cultura no Brasil, né, e principalmente generalizada e naturalizada, vamos dizer assim, inclusive pelo Poder Judiciário, que os pais pagam 100, 150 reais, no máximo 300 reais, de pensão alimentícia para o filho. E nós sabemos que esse valor não paga, né, sequer o leite das crianças. E como é que fica, né, o desgaste, o cansaço de uma mãe educar seu filho sozinha? Nós precisamos discutir tudo isso, nós precisamos discutir paternidade responsável antes de fazer uma licença para que efetivamente os homens a usem para outras coisas, menos para cuidar dos seus filhos, menos para ajudar as mulheres a cuidar dos seus filhos. Nós precisamos discutir como que é a responsabilidade
paterna, né? E qual é a responsabilidade dos cuidados dentro de casa dos homens, né? Como é que é, né? Eles sempre gostam, meus amigos sempre falam para mim, mas eu lavo o copo, eu faço a comida assim, você lava o copo e você faz a comida quando você quer. Nós vamos dividir? Quantas vezes você faz comida, quantas vezes você limpa a casa, quantas vezes é responsabilidade tua levar a criança na escola, buscar da creche. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do cotidiano doméstico, né? Nós estamos falando da vida, do dia a dia, efetivamente, para mudar a cultura das relações entre homens e mulheres. Eu acho que é importante e é fundamental. Então, essa sua pergunta, eu acho essa sua provocação, na verdade, ela é boa, porque traz esse elemento para que nós possamos discutir a paternidade responsável e a responsabilidade social do trabalho doméstico dentro de casa. Acho que é isso, né? Ministra, uma coisa que sempre me incomodou, eu tenho 4 filhos, né? 3 homens, uma menina, 2 netas. Quando a escola dos meus filhos precisava de uma conversa sobre os filhos, em regra, a mãe, apenas a mãe era chamada. O pai não. Eu dizia, mas pombas, eu quero ir. Né? Por que estão chamando a mãe? E era uma coisa feita. A mesma coisa em relação ao pediatra, ao médico, é a mãe que leva. Né? O que é, em última análise, tirar do homem, né, um direito que ele tem e uma obrigação que ele tem, da qual ele não pode abrir mão. Será difícil fazer as pessoas entenderem isso, inclusive as escolas? Eu acho que nós temos que fazer a sociedade entender a questão da paternidade, Juca. Eu sempre digo o seguinte, nós precisamos alterar aquele processo de que o pai é o repressor, né? Eu não sei se você foi assim, mas na minha época era assim, menina, se você fizer arte, seu pai vai te bater. Olha a hora que seu pai chegar, né? Então, assim, a gente tem muito isso ainda. É como se a única responsabilidade paterna fosse aquela de exigir um bom comportamento ou essas coisas assim. Nós precisamos rediscutir a paternidade no Brasil e na humanidade. E junto com ela, porque eu sempre digo assim, as pessoas falam, mas a mulher tem intuição, o filho sente dor, ela sente, ela percebe. Sim, ela ficou com a criança 9 meses na barriga e depois é ela que carrega no colo, é ela que amamenta, né? Quanto tempo o homem, né, trocou para ficar com a criança durante a noite com ela no colo enquanto ela chorava, né, acarinhando ela na questão das cólicas, das dores que ela sofre, porque é isso que faz a intuição, não é o fato de você ser mulher, é a convivência que você tem com a pessoa e a convivência íntima, na relação íntima de afeto, né? Então quanto mais você ficar com teu filho, quanto mais você ficar com a tua filha, mais você vai sentir as dores e o sofrimento dela, você vai perceber. Então não é uma questão de intuição do sexo feminino, do sexo masculino, é dos seres humanos que estão colocados. A questão é que responsabilidade assume-se a paterna e a materna. E a outra, nós precisamos mudar também a sociedade, porque eu tenho vários depoimentos, né, que as mulheres falam assim, não, meu filho só vai brincar depois que ele varrer a casa, que ele lavar a louça, né, e o menino se esconde para os amigos não ver, porque senão vai chamar ele de mariquinha, né? Então é importante que a gente possa rediscutir isso, que esse processo também seja um processo de educação familiar diferenciado para homens e para as meninas, que não sejam as meninas ainda ter que cuidar das questões, porque é o papel dela. Da mesma forma que na escola, porque senão você continua reproduzindo que o papel de cuidar é o da mãe, então é ela que vai lá receber a nota, que vai saber, porque é ela que vai falar para o pai, depois para o pai repreender. Então é uma cultura que mantém e estabelece papéis para homens e mulheres, que é o que nós temos que mudar na sociedade. E é essa cultura, Juca, esse comportamento é que permite que a gente tenha que fazer agora
editais específicos para as meninas fazerem matemática, física e química, né? Porque elas são educadas para o cuidado, né? Para ser a professora, para ser enfermeira, e nenhum problema, que eu tenho o maior respeito, né? Todas as profissões. Mas nós queremos ser astronauta, né? Nós queremos ser piloto de avião, nós queremos comandar os grandes navios, nós queremos ser presidente da República, né? Nós queremos ser governadora, não podemos ser 2 governadoras nesse país, né? Então, assim, nós precisamos educar as meninas para serem isso. E nós precisamos educar os meninos para que, se eles quiserem ter outros serviços que sejam nessa linha, também não tem problema, porque tudo é uma questão de ser humano, né?